Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos começando mais um programa Eu Abraço a Vida, aqui pela Verbo Divino RCC, em parceria com o Instituto Malagode. Hoje nós vamos falar sobre a vida intelectual, a vida de estudos. Nós vamos entender um pouquinho por que é importante nos dias de hoje ter pessoas que se dediquem à vida intelectual. Ter pessoas que se preocupam em conhecer, em estudar um determinado assunto ou vários assuntos, porque isso é importante, isso nos conecta com o conhecimento do passado. Nós temos um arcabouço enorme de conhecimentos que a humanidade já produziu, com os nossos dias atuais e com aquilo que nós queremos para o futuro. Então nós vamos ver um pouquinho e pretendo despertar em você que está vendo aí também a vocação, muitas vezes, que já existe em você, talvez você não tenha percebido ainda, a vocação à intelectualidade, a vocação a buscar conhecimento. Bom, nós vamos começar então percebendo que todos nós temos uma certa inclinação a querer saber das coisas. Todos nós temos uma inclinação a querer buscar conhecimento. Aristóteles fala no livro dele, A Metafísica. Ele diz que todos os homens tendem por natureza ao conhecimento. Todos os homens tendem por natureza a querer saber das coisas, a querer conhecer as coisas, a querer buscar entender o funcionamento. Eu lembro quando eu era pequeno, era comum que me dessem um carrinho, um brinquedo, né? E eu queria abrir para ver como funcionava aquilo, né? Como era o mecanismo interno. Então, essas pequenas coisas refletem isto que é algo mais transcendente do ser humano, este desejo do ser humano de conhecer, de saber das coisas, né? Então, essa inclinação, ela às vezes se manifesta nessa curiosidade. É claro que existe hoje essa curiosidade vã, né? Uma curiosidade que não gera benefício nenhum, que é aquela curiosidade de querer saber coisas banais, coisas que não trazem relevância nenhuma. Quem falou com fulano, quem disse o quê, essas fofoquinhas, né? Não é disso que a gente está falando aqui. A curiosidade é a curiosidade de conhecer, de querer saber. Então, essa tendência natural que o ser humano tem para o conhecimento é comparável. A gente pode dizer o seguinte: da mesma maneira que quando nós temos fome, nós nos direcionamos para o alimento, nós nos direcionamos para a comida, também quando nós temos, né, essa sede de conhecimento, esse desejo de conhecimento, o ser humano é um ser desejante, né, de conhecimento, nós também nos inclinamos a querer saciar este desejo, saciar este conhecimento. E aí a gente pensa o seguinte: bom, então como a gente sacia isso? Aí nós vamos começar a entender melhor. Veja, usando ainda o exemplo da fome, uma criança, quando ela sente fome, ela percebe a fome e ela reclama, chora, né? Manifestando que está com fome, que está com desejo de saciar a fome, mas ela não sabe qual é o alimento que vai saciar a sua fome. Ela não sabe qual é o alimento que vai resolver aquela sede que ela está tendo. Ela precisa que alguém lhe indique, que alguém lhe diga como começar, que alguém lhe diga o que fazer. Da mesma forma, quando nós temos assim, então, esta sede de conhecimento e nos inclinamos para o saber, o começo da nossa vida, para quem vai entrar na vida de estudos, na vida intelectual, o começo é um pouco difícil de você saber o que vai saciar o seu desejo, a sua vontade de conhecimento.
Porque talvez você seja uma pessoa que fica buscando um monte de coisa, curte várias páginas de conteúdos na internet, vive buscando um monte de conhecimentos aleatórios, mas nada tem saciado a sua sede de conhecimento, nada tem saciado, você não tem se realizado nessas coisas. Então é possível que você não esteja conseguindo direcionar muito bem a sua vida de estudos, a sua vida intelectual. E aí, nesse ponto, eu indico o livro aqui do Padre Anthony Sertilenges, que ele vai nos dar um guia mesmo, uma orientação de como nós podemos adentrar na vida intelectual. Não dá tempo para a gente trazer o conteúdo do livro aqui, é mais para que a gente possa conhecer, saber que existe, né? E que a gente possa depois buscar ir atrás. Bom, à medida que nós amadurecemos, o exemplo da criança, né? À medida que nós amadurecemos, nós vamos começando nós por conta própria, buscar o alimento que nos interessa, buscar o alimento que nos sacia. A vida intelectual também. No começo, nós talvez não saibamos, não consigamos entender aquilo que realmente nos saciará, mas à medida que você vai crescendo nesta vida intelectual, você vai naturalmente começando a selecionar melhor os conteúdos, selecionar melhor as fontes que você consulta, selecionar melhor os livros que você lê. Isso é natural. Agora, se nós não tivermos uma percepção realmente do que é a vida intelectual, nós corremos o risco de passar a vida inteira consumindo conteúdos banais e que não vão nos levar a nada. Bom, então eu dizer que o ser humano ele é um ser desejante, né? Porque deseja conhecer, deseja muitas coisas, né? Mas o ser humano também é um ser histórico, que também tem um passado, tem uma historicidade, né? Que o conduziu até onde ele está, que conduziu a humanidade até onde está agora, e todos nós também nos interessamos por isso. Bom, o ser humano ele é um ser histórico e é um ser também futurista, né? Histórico por quê? Porque a nossa vida começa quando nós nascemos, mas o mundo, a história do mundo, a história da humanidade, até mesmo parte da nossa vida, se nós pensarmos na nossa família, não começou conosco, né? A vida ela pressupõe um conhecimento do passado também. Tanto que a primeira coisa que as crianças começam a aprender quando são pequenas sobre elas é o passado delas, quem é o pai, quem é a mãe, quem é a avó, tudo coisa do passado, né? Para que ela possa projetar-se no futuro. E aí vem um outro ponto: o ser humano, além de ser um ser histórico, é também um ser futurista, que caminha pensando no futuro, mas tendo que conhecer o passado. E isso é legal porque a Hannah Arendt, né, ela escreveu um livro onde ela diz o seguinte, que a educação ela deve ser conservadora e criativa. Conservadora, e até pode-se usar aqui no lugar do criativo o termo revolucionária, né? Não revolucionária no sentido que a gente vê hoje o esvaziamento da palavra revolucionário, né? Mas revolucionária no sentido em que ela pensa em coisas novas, desenvolve coisas novas, né? Mas a educação está alicerçada na conservação do passado, daquilo que já foi experimentado e vivenciado. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque para desenvolvermos uma vida intelectual, para começarmos a desenvolver uma vida capaz de entender as coisas que acontecem hoje na nossa vida, nós precisamos olhar para o passado, precisamos preservar, conservar o passado. E a educação, ela se propõe, ela deve, na verdade, né, deveria ser dessa forma, conservando e olhando também para frente. Então a educação, o ato educativo, o processo de educação,
ele deveria estar aí nessa intersecção, nessa confluência entre o passado e o futuro, entre as coisas, né, antigas e as ideias novas, no meio das duas coisas, fazendo um elo entre as duas coisas. O problema é que, conforme um outro autor, Eugene Rosenstock, escreveu também no seu livro A Origem da Linguagem, ele diz o seguinte, que a sociedade padece de algumas doenças sociais que atingem diretamente a educação. Duas dessas doenças são a tirania e a revolução. A tirania se manifesta quando os velhos, os idosos, as pessoas, né, que já estão aí consolidadas na sua vida, já com um arcabouço de conhecimento e tudo mais, já estudaram bastante, não permitem que os jovens falem, se expressem, não permitem que os jovens tenham espaço para construir coisas novas, fica agarrada ao passado e não permite que coisas novas surjam. Isso é muito comum às vezes em empresas, isso é muito comum às vezes na família, isso é muito comum em vários ambientes, na igreja, tem isso também, infelizmente. Então perceba que isso aqui é diferente de preservar o passado, porque aqui o problema é que essas pessoas vivem no passado e não permitem que ideias novas surjam, né? Parece que tem medo das ideias novas. Então é preciso ter um equilíbrio nesse ponto, no seguinte sentido: se você quer ser uma pessoa de vida intelectual, você precisa estar aberto a ideias novas, mas construí-las em cima da base sólida que é o passado, aquilo que já foi aprendido, experimentado, que nós já conhecemos pela tradição, pelo que já nos foi passado há tanto tempo. Então as ideias novas, elas são bem-vindas, mas elas não podem desprezar o passado. E aí vem a segunda doença, que é a revolução, aonde os jovens não querem saber do passado, não querem dar ouvido aos mais velhos. Então olha que discrepância, né? De um lado, tirania, que não ouve, não dá espaço para os jovens; do outro lado, jovens que não querem ouvir os velhos, aqueles que detêm conhecimento do passado, só querem coisas novas, só querem revolucionar, só querem criar ideias novas, desprezando tudo que já se viveu antes. Isso também é comum em casa. Quantas vezes os filhos desprezam os conselhos dos avós, os conselhos dos pais, e querem construir da sua própria cabeça, sendo que eles poderiam aproveitar muito bem da experiência que os pais tiveram, para não dar tanta cabeçada na vida, né? Bom, espero que até aqui esteja ficando claro, que a gente tenha essa percepção aí do quanto é importante esse equilíbrio, né? Então a gente viu até aqui que nós temos uma inclinação para a vida intelectual, para o conhecimento, nós temos uma inclinação para o conhecimento, e essa inclinação para o conhecimento nos leva a buscar querer saber das coisas, a entender as coisas. Agora, nós precisamos, para entender as coisas, para compreender as coisas que nós vivemos, estar sempre ligados ao que já passou, mas também olhando o futuro, pensando no futuro, tá? E aí a importância do intelectual. O intelectual é esta pessoa que consegue fazer um elo, né, do passado com o futuro aqui no presente, tá bom? Bom, o ser humano, ele tem, dependendo do aspecto, né, tem várias formas de se perceber o ser humano, mas aqui nesse nosso contexto nós podemos dizer que existem três formas de ser humano. A primeira forma é conhecedor. O que é o conhecedor? É uma pessoa que ela vive pelo valor da verdade. Então ela busca sempre viver na verdade, evitando o erro. Existe também o ser humano como agente, ou seja, aquele que ele age numa dimensão social, buscando sempre o valor do bem, da justiça, evitando fazer o mal. E o ser humano fazedor, né?
aquele que age no mundo material, tentando dar utilidade para as coisas. Então aqui nós vemos a verdade, o bem e a beleza. Nesses três aspectos, nessas três formas de ser humano, de valores que o ser humano pode trazer para a sua vida, né? Colocar na sua vida, se manifesta, se transmite a educação. A educação se transmite nesses valores, na busca da verdade, em amar o bem e em admirar e contemplar a beleza das coisas, né? Seja a beleza técnica ou a beleza realmente da arte, né? Vamos dizer assim. Bom, a educação formal não está conseguindo, nós não precisamos ficar debruçando muito sobre isso, mas nós percebemos que a educação formal não tem conseguido atingir esses objetivos, não tem conseguido, né, nem nos mostrar a beleza, nem o bem e nem tem conseguido nos trazer a verdade. E por que diante desse cenário ainda tantas pessoas têm medo de buscar conhecimento fora dos meios formais da educação, fora dos meios, vamos dizer assim, autorizados da educação? E uma prova disso é que é muito comum, quando a gente convida uma pessoa para fazer um curso, participar de uma palestra, de uma aula, a pessoa quer ir desde que aquele curso, aquele conhecimento, aquela aula que ela vai participar, emita um certificado, dê para ela um diploma, ou que seja reconhecido por algum órgão, pelo MEC ou por alguma coisa nesse sentido. Nós fazemos isso com a educação, né? Nós queremos sempre a educação formal, né? Nós temos um certo medo da educação não oficial, mas o problema é que a educação oficial, a educação formal, ela nos dias de hoje, infelizmente, não tem capacidade de formar intelectuais. Se você quer desenvolver um certo grau de vida intelectual, inevitavelmente você precisará buscar conhecimentos, buscar formas de estudo que não estão nas vias formais, que não estão nos cursos que reconhecidos pelo MEC necessariamente. Não estou dizendo que esses cursos são ruins, entendam bem, mas não dá para se resumir nisso. Então muitas pessoas têm dificuldade de desenvolver a vida intelectual porque elas têm medo daquilo que não é oficial, têm medo das formas de estudo que não são oficiais. Isto é um empecilho para o desenvolvimento da vida intelectual. Um outro empecilho para que se desenvolva a vida intelectual é que muitas pessoas não conseguiram ainda, não tiveram ainda um certo espanto, uma certa admiração pelo conhecimento. E como se dá esse espanto, essa admiração? Veja, nós todos temos algo que é chamado de cosmovisão dentro da filosofia. Cosmovisão nada mais é do que a sua visão de mundo, a sua visão geral de mundo. Então você tem uma crença, você tem determinados valores que você percebe, você tem determinada filosofia de vida. De algum modo, né, em algum grau, todas as pessoas têm uma forma de enxergar a vida, né? E aí muitas vezes quando você se abre, né, você se deixa se deixa conduzir, né, pelo conhecimento, pela experiência de outras pessoas, por uma atividade que você vai fazer e aprende algo novo. É comum que em algum momento da sua vida você se depare com a percepção de que você estava errado na sua visão de mundo sobre algum aspecto. Você achava que algo, você tinha certeza que algum aspecto da vida era assim, e de repente você percebe que estava errado. A sua cosmovisão, a sua visão de mundo estava equivocada. Isso, se você tiver humildade, te causa um espanto. Você percebe que você precisa aprender mais,
você precisa conhecer mais, você precisa estudar mais. E isso deveria levar você a buscar, então, aprender, buscar conhecimento, a buscar entender daquilo que você se deparou e percebeu que, poxa vida, não é isso. Eu me lembro que uma vez eu fiz um curso e o professor dava o exemplo de uma pessoa que foi parada numa blitz. Ela tinha tomado várias cervejas e fez o teste do bafômetro, obviamente, né? Nesse teste acusou a presença de álcool, e o guarda ia apreender o carro da pessoa, né? E o cidadão é uma pessoa muito simples, né? No interior, uma pessoa bastante ali mesmo, bem, vamos falar assim, o pessoal na minha terra fala bem do mato mesmo, né? Bem rústica. E para ela, para esse senhor, álcool era pinga, cachaças, pinga mesmo, aquela destilado mesmo da cana. Ele não considerava, na visão de mundo dele, cerveja como álcool. Cerveja não era álcool era pinga. E ele teimando com o guarda: mas eu não tomei álcool, mas eu não bebi álcool, eu tomei cerveja, né? Isso não tem nada a ver. Então perceba, não adianta, essa pessoa, inclusive, o professor conta que chegou a entrar com uma ação contra o Estado, né, querendo recorrer daquela multa, daquela situação, porque ela não tinha ingerido álcool. Não havia quem convencesse ela de que ela tinha ingerido álcool. Perceba, aqui se perdeu a oportunidade de se abrir realmente, né, e perceber: poxa, será que realmente a minha visão de mundo não está errada, né? É um exemplo bobo, real, mas um exemplo bobo, que a gente percebe que muitas vezes as nossas concepções de vida, elas não necessariamente estão 100% corretas. É comum, eu posso me deparar com algo que eu tinha certeza e que agora eu percebo que não é assim. Então esse espanto que nós temos que perceber quando nós nos deparamos com isso, deveria ser para nós uma motivação para a vida intelectual. O Anthony Sertilanges, né, o autor do livro, ele diz o seguinte, que a pessoa que se deparou então, né, passou por tudo isso que eu comentei, se deparou com alguma situação na vida, percebeu que ela precisava estudar, ela tem essa insatisfação com as coisas que ela conhece, ela quer conhecer mais, quer buscar mais, tudo mais, que esta pessoa que tem este anseio, ela tem uma vocação à vida intelectual. E quem tem uma vocação à vida intelectual é um consagrado. Essa pessoa que tem vocação à vida intelectual, que tem esse estalo e percebe que ela precisa estudar, que ela precisa se dedicar, ela não se satisfará na sua vida de estudos com um conhecimento superficial das coisas, uma tintura superficial das coisas, algo que só maqueia, né? Ela precisa se aprofundar no conhecimento, precisa buscar mais fundo, né? A vida de estudos para uma pessoa vocacionada a desenvolver a intelectualidade, ela é uma vida austera, né? É uma vida de estudos pesadas, né? Que tem ali bastante obrigações, mas isso é importante porque a verdade, ela só está a serviço de seus escravos. Anthony Sertilanges escreve isso: a verdade está a serviço dos seus escravos, ou seja, a verdade se revela para aqueles que buscam incessantemente. Parece que contraditório, né? Que a verdade está a serviço dos seus escravos. Por quê? Porque a pessoa que ela se coloca como escravo mesmo da busca pela verdade, ela não descansa enquanto ela não encontra a verdade. E aí, para essas pessoas, a verdade se revela. O intelectual, ele é um bem para a comunidade. Então, você que tem a vocação para a intelectualidade, saiba que é um bem para a sociedade. Por quê? Porque o intelectual, ele é capaz de ensinar coisas que talvez nós não conseguiríamos mais entender sobre até mesmo o passado. O passado tem diversos conhecimentos que, se nós não tivermos quem saiba usar esses conhecimentos,
não adianta nada. Então o intelectual ele é essa pessoa e ele é esse bem para a comunidade nesse sentido, é um vocacionado. Também aqui trazendo para o sentido, né, espiritual, o intelectual ele é também ele tem também um compromisso com a vocação que Deus lhe deu. Então, se a pessoa ela tem vocação para ser intelectual e não desenvolve esta vocação, ela faz como aquela palavra que fala dos talentos, né? Da pessoa que esconde os talentos. Deus lhe deu um talento e você põe embaixo da terra. Deus lhe deu uma luz, lhe iluminou e você se esconde embaixo da cama. Então você está frustrando a sua vocação, você está frustrando os desejos de Deus para você, e você está diminuindo o reino de Deus, privando Deus do seu reino, de um pedaço do seu reino, que é o conhecimento que você poderia desenvolver e entregar para a comunidade. Bom, então não seja infiel a Deus, que te deu a vocação da intelectualidade, não seja infiel a si mesmo e não seja infiel à comunidade. Se você é um vocacionado à vida de estudos, não perca mais tempo e comece a se aprofundar, a buscar conhecimento, busque um grupo de estudos, busque formas, né, de desenvolver o seu intelecto. Bom, muitas pessoas às vezes se interessam pela vida intelectual porque elas acham que é bonito, porque elas acham que elas vão ter algum status por isso, né? Sertilanges fala que os chamariscos da publicidade na vida intelectual só atraem os espíritos fúteis. Ou seja, o intelectual ele não quer conhecimento para se mostrar sábio. O intelectual ele busca o conhecimento porque ele tem a vocação do saber, porque aquele conhecimento gerará frutos, né? Naturalmente. Então o intelectual, a pessoa que ela busca conhecimento apenas para benefício próprio, né? Para falar bem, não estou dizendo que é ruim você querer falar bem, tá? Entenda isso. Mas se você só busca conhecimento, só busca conhecer de determinado assunto, para que você apareça bem, você não é uma pessoa que se possa chamar de intelectual, por mais conhecimento que você venha a obter, porque o intelectual ele não se deixa encantar pelos chamariscos, né? Pelos flashes, por essa coisa do glamour, né? do conhecimento, tá? E para que você desenvolva uma vida intelectual, é necessário que você desenvolva uma vida virtuosa, né? É impossível você alcançar a vida intelectual, é impossível você ser, né, como eu disse lá no começo, aquela pessoa que consegue fazer essa conexão entre o passado e os dias atuais e o futuro, se você não tiver empenho, se você não tiver hábitos virtuosos que te levem a desenvolver essa vida intelectual. Então, para julgar de modo verdadeiro, diz Antônio Sertilanges, para julgar de modo verdadeiro é preciso ter uma superioridade espiritual. Então veja só, imagina como seria chocante para nós se uma pessoa medíocre, né? Sertilanges fala um patife, né? Se um patife qualquer fizesse assim uma grande descoberta, uma descoberta assim, sensacional, algo realmente grandioso, todos ficariam assustados, chocados com aquilo, porque não é natural que alguém medíocre consiga coisas grandiosas, consiga desenvolver ou descobrir coisas grandiosas. Por quê? Porque essas descobertas elas são reservadas para aqueles
que buscam de forma ostensiva, né? Que se dedicam de forma ostensiva, né? Os grandes tesouros, né, estão reservados para aqueles que não desistem da busca, para aqueles que se empenham verdadeiramente. Então não se pode alcançar grandes conhecimentos sem a prática das virtudes. Então as paixões, que aí o contrário das virtudes, né, os vícios, as nossas paixões, elas relaxam a nossa atenção, dispersam, né, a nossa capacidade de concentração, desviam, né, o nosso foco e prejudica a nossa capacidade de aprender. Você nunca conseguirá aprender algo se você estiver entregue às suas paixões. Você nunca conseguirá aprender nada se você não começar a buscar as virtudes que contrapõem os vícios, né? O autor, ele fala aqui inclusive do vício da sexualidade. O quanto que a sexualidade desregrada, ou seja, a pessoa que ela vive buscando o erótico, buscando esse tipo de coisa, o quanto que isso nos cega, o quanto que isso idiotiza as pessoas e afasta as pessoas do conhecimento. E aí é interessante você pensar como nos dias de hoje os nossos jovens, e infelizmente até mesmo as nossas crianças mais pequenas, até as menorzinhas, 2, 3, 4 anos muitas vezes, o quão profundo elas estão mergulhadas numa crescente demanda de conteúdos sexualizados. E o quanto elas realmente estão se idiotizando. A palavra é forte, mas infelizmente é isso mesmo. As pessoas estão sendo idiotizadas, elas não conseguem mais pensar, elas não conseguem mais raciocinar coisas simples. Por quê? Porque são cercadas de uma sexualidade, de um conteúdo erótico que aflora em todas as coisas. Do comercial de vinagre na televisão, do comercial de pasta de dente, a pornografia mais pesada, tudo tem uma sexualidade nas músicas, na televisão, em tudo. E isso tem nos cegado, tem nos deixado longe de desenvolver a nossa capacidade intelectual. Bom, hoje a gente vai parar por aqui. Nós não esgotamos ainda o livro todo, nós falamos aqui hoje do primeiro capítulo apenas, né? Uma introdução breve aqui, e entramos um pouquinho no segundo capítulo, mas nós vamos fazer uma série sobre este livro aqui. Então virão outros programas para a gente continuar falando aqui sobre a vida intelectual, porque é bastante profundo, e o que eu queria hoje, eu espero que tenha conseguido alcançar um pouquinho esse objetivo, é mostrar para você que é importante sim nós termos uma vida de estudo. A sociedade carece de pessoas intelectuais, e talvez você que está aí me vendo tenha vocação para intelectualidade. Talvez aqui você tenha ficado até um pouco angustiado quando eu falava aqui, né, dessa sede de conhecimento, porque talvez você está se percebendo nisso. Então aqui, com a ajuda do nosso querido Anthony Sertilanges, nós vamos tentar direcionar a nossa vida para uma vida que realmente busque a intelectualidade. E você que não é um vocacionado diretamente, mas tem uma profissão, faz alguma coisa e quer suplementar a sua vida com conhecimento, também é para você a vida intelectual, né? Você não vai ser um intelectual por profissão, vamos dizer assim, não vai fazer da intelectualidade o seu modo de vida, mas vai aplicar naquilo que você faz, os conhecimentos que você adquirir. Bom, pessoal, eu queria encerrar por aqui, né, relembrando então que o quão importante é que a educação ela seja ao mesmo tempo conservadora e também criativa. Nós precisamos olhar para o conhecimento dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, daqueles que já se foram, não desprezar esses conhecimentos,
quando nós quisermos construir coisas novas e buscar uma vida virtuosa, fugir das paixões, porque as paixões nos idiotizam e não nos deixam nos aprofundar em conhecimento, naquilo que nós precisamos aprender. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser fazer comentários, coloca aqui nos comentários aqui do vídeo. E é isso. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. A gente se vê. Agradecimentos aí à Rede Verbo Divino RCC e também ao Instituto Malagode. Até mais.